Meus pais não apareceram no meu casamento. Simples assim. Eles simplesmente não vieram. Nem um telefonema, nem uma mensagem de texto, nem mesmo uma desculpa esfarrapada. Eu tinha feito questão de guardar 3 lugares para eles, bem ali, na primeira fila. Me peguei encarando aquelas cadeiras vazias durante toda a cerimônia dos meus votos. Isso foi há 2 anos, mas o verdadeiro gelo começou muito antes. Já se passaram 5 anos desde que tive qualquer contato real com eles. Então, na semana passada, compartilhei uma foto no meu Instagram. Era o meu carro novo. Um Aston Martin Vantage cinza chumbo. Um carro de mais de R$ 1,5 milhão. Foi um presente para mim mesma, pago pela minha própria empresa. 3 dias depois, meu celular vibrou. Um número de São Paulo com DDD 11 que eu não reconheci. Era minha mãe. A voz dela era fina e hesitante, como se achasse que eu desligaria na cara dela imediatamente. "Maia", ela disse, "precisamos conversar. Teremos uma reunião de família amanhã." Eu não senti uma onda de raiva, nem mesmo uma pontada de tristeza. Eu apenas senti um profundo silêncio. "Tudo bem", ouvi a mim mesma dizer. Concordei em ir, mas desta vez eu não entraria como a filha desesperada pela atenção deles. Desta vez eu entraria para descobrir exatamente o que eles queriam. Antes de entrarmos na história completa, me faça um favor e curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Eu cresci nas sombras. Não foi uma escolha consciente, foi simplesmente o papel que me foi atribuído na minha família. Morávamos em um subúrbio tranquilo de São Paulo, em uma casa perfeitamente agradável, com um gramado bem cuidado e um ipê frondoso na frente. Para qualquer um de fora, éramos a família Medeiros ideal. Mas por trás das portas fechadas, nossa casa era um palco, e o holofote foi projetado para uma única pessoa, meu irmão mais velho, Léo. Léo era o filho, o herdeiro, o sol em torno do qual cada pessoa e plano orbitava. Minha infância inteira é um borrão de meus pais discutindo sobre Léo, o futuro de Léo, a genialidade de Léo, as necessidades infinitas de Léo. Meus pais, Carla e Ricardo, eram completamente obcecados pelo nome da família. O nome Medeiros era o ídolo deles. Representava sucesso, influência e poder. E na narrativa deles, Léo era o escolhido, destinado a levar esse legado adiante. Eu era apenas a Maia. Lembro-me vividamente de quando Léo tinha 12 anos. Ele trouxe para casa um troféu de plástico pequeno e barato da sua liga de futebol. O time dele nem tinha chegado às finais, era apenas um prêmio de participação. Meu pai, Ricardo, saiu e instalou uma nova prateleira flutuante na nossa sala de estar, especificamente para aquele troféu. Ele o espanava toda manhã de domingo. "Isso sim é um Medeiros", meu pai proclamava, apontando o dedo para a pequena figura de plástico. "Ele tem um instinto vencedor." 1 ano depois, quando eu tinha 13 anos, ganhei um concurso estadual de pintura. Eu tinha dedicado 6 meses da minha vida àquela obra de arte. O prêmio era uma linda e pesada fita azul marinho e uma pequena, mas pesada, medalha de prata. Cheguei em casa tremendo de empolgação. Estava imensamente orgulhosa. Encontrei minha mãe na cozinha. "Ah, que lindo, querida", disse ela, sem se virar da panela de molho que estava mexendo no fogão. "É bom ter um passatempo." Então mostrei ao meu pai. Ele olhou e deu um aceno curto. "Bom trabalho, Maia. Só não se esqueça de fazer sua lição de casa de verdade. Essa coisa de arte não vai construir uma carreira." Peguei minha medalha de prata e minha fita azul e as guardei no fundo da gaveta da minha escrivaninha. Na semana seguinte, uma foto emoldurada de Léo com seu uniforme de futebol estava pendurada no corredor principal. Minha medalha provavelmente ainda está naquela gaveta. Este era o padrão da minha vida. Minhas conquistas eram descartadas como passatempos. As dele eram celebradas como indicadores de seu potencial. A mesa de jantar era a pior parte. "Como foi o treino, Léo?"
Meu pai perguntava, noite após noite. Foi bom, Léo respondia. O treinador acha que eu tenho qualidades de um líder nato. Ele tem. Com certeza tem. Minha mãe concordava ansiosamente. Dá para ver na postura dele. Eu ficava ali, comendo em silêncio, apenas esperando por uma brecha na conversa. Tirei um 10 na prova final de história. Ofereci uma noite. Que ótimo, querida, disse minha mãe, seu olhar já se voltando para Léo. Agora, Léo, conte ao seu pai sobre aquela oportunidade de estágio de férias, aquela no escritório de advocacia do amigo dele? Ah, sim, disse Léo com um dar de ombros. É praticamente garantido. Esse é o meu garoto, meu pai bradou, erguendo o copo d'água como se brindasse a um rei. Eu me sentia como um fantasma na minha própria mesa de jantar. Eu não era apenas ignorada, eu era completamente invisível. Passei a entender que o amor na minha casa não era apenas condicional, era um recurso finito, e Léo tinha o monopólio dele. O dinheiro era tratado da mesma forma. Quando Léo quis um carro novo para seu aniversário de 16 anos, meus pais usaram suas economias sem pensar 2 vezes. Ele precisa de algo confiável, declarou meu pai. Ele é um representante desta família. Quando eu precisei de um notebook novo para minhas aulas de design gráfico no ensino médio, meu pai soltou um longo e cansado suspiro. Maia, essas coisas são caras. Você tem certeza absoluta de que os computadores da biblioteca da escola não são suficientes? Temos que pensar na faculdade do Léo. A faculdade de Léo era um fato consumado. Era o fato central da nossa vida familiar. Minha educação universitária era uma hipótese, um C. Então, parei de pedir. Consegui um emprego de meio período em uma cafeteria local. Economizei cada real. Trabalhava até tarde e fazia minha lição de casa no velho e lento computador de mesa da família às 2 da manhã. Não fiz isso por uma profunda fonte de força. Fiz porque não tinha outra opção. O momento mais decisivo aconteceu no meu último ano do ensino médio. Eu vinha montando secretamente meu portfólio de arte. Candidatei-me a universidades por todo o país, caçando todas as bolsas de estudo que pudesse encontrar. Uma tarde, um envelope grosso e pesado chegou pelo correio. Era da USP, a Universidade de São Paulo. Abri no meu quarto, em particular, com as mãos tremendo tanto que quase rasguei a carta. Percorri as palavras. Temos o prazer de lhe oferecer uma bolsa de estudos integral, por mérito acadêmico e artístico. Uma bolsa completa, mensalidades, moradia, tudo coberto. Senti como se não pudesse respirar. Corri escada abaixo. Meu pai, minha mãe e Léo estavam todos reunidos na sala de estar, absortos em um jogo de futebol. Eu passei, consegui dizer, minha voz mal, um sussurro. Passou onde? Meu pai perguntou claramente irritado com a interrupção. Passei na USP, eu disse, minha voz ganhando força. Recebi uma bolsa integral, eles vão pagar por tudo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Minha mãe olhou para meu pai. Os olhos de Léo permaneceram grudados na TV. Meu pai se levantou. Ele pegou a carta das minhas mãos e a leu. Ele não estava sorrindo. Estava calculando. USP, disse ele, balançando a cabeça lentamente. É uma universidade impressionante, de primeira linha. Prendi a respiração, esperando. Esperando por um parabéns. Esperando por um abraço. Ele se virou para meu irmão. Viu, Léo? Meu pai disse, batendo na carta de aprovação. USP. Esse é o calibre de universidade que você deveria mirar. Agora que sabemos que eles estão aceitando alunos do seu colégio, talvez você devesse se inscrever lá também. Poderíamos ir até lá e visitar o campus no próximo mês. O rosto da minha mãe se iluminou. Ah, Ricardo, que ideia brilhante! Léo na USP! Eles imediatamente começaram a discutir as chances de Léo, planejando uma viagem. Eu estava apenas parada ali, segurando a carta que deveria mudar minha vida. Meu pai apertou minha mão quando me deixou na porta de casa, alguns meses depois. Tente não se meter em encrenca, disse ele. Minha mãe me deu um abraço breve, de um braço só. Nos ligue no Natal, disse ela.
Léo ainda estava dormindo. Peguei um táxi para o aeroporto, voei para São Paulo e nunca mais olhei para trás. A USP parecia ser a minha primeira respiração de verdade. Pela primeira vez na vida, eu não era a irmã do Léo. Eu era apenas a Maia. Meus professores valorizavam meu trabalho. Eles nutriam meu talento. Fiz amizades verdadeiras. Fiquei na moradia estudantil durante os feriados, dizendo aos meus pais que tinha muito trabalho a fazer. A verdade é que eu apreciava o silêncio. Amava a sensação de estar completamente por conta própria. Eu ainda ligava para casa, cerca de uma vez por mês. As conversas eram sempre dolorosamente previsíveis. Como você está, mãe? Ah, estamos bem, querida. Seu irmão acabou de receber outra promoção. Estamos incrivelmente orgulhosos. A empresa dele realmente o valoriza. Como vai a faculdade? Está boa. Entrei para a lista de honra do reitor. Ah, que bom. Que bom. Escuta, preciso ir. O Léo está vindo para o jantar. Falo com você em breve. Clique. Formei-me com as mais altas honras. Eles não compareceram à cerimônia. Léo, explicaram, tinha um projeto crucial no trabalho e simplesmente não era um momento conveniente para voar para São Paulo. Sentei-me com as famílias dos meus amigos, sorri para as fotografias. Senti aquela frieza familiar e arrepiante, mas tudo bem, eu estava acostumada. Depois da formatura, mudei-me para um apartamento na capital. Consegui um estágio em uma agência de design boutique. Trabalhei incansavelmente. Aluguei um apartamento minúsculo. Eu estava construindo uma vida, tijolo por tijolo, que era inteiramente minha. E então conheci Marcos Oliveira. Eu o encontrei na inauguração de uma galeria de arte. Uma amiga minha estava expondo seu trabalho. Ele estava parado em frente a uma pintura e ele estava apenas olhando para ela, olhando de verdade. Começamos a conversar. Ele era gentil, inteligente e centrado. Era arquiteto. Mas a coisa mais significativa sobre ele ouvia. Quando eu falava, ele olhava diretamente para mim. Ele fazia perguntas de acompanhamento. Ele se lembrava das coisas que eu lhe contava. Em nosso terceiro encontro, finalmente contei a ele sobre minha família. Contei sobre Léo. Contei sobre os troféus e as bolsas de estudo ignoradas. Quando terminei, ele apenas olhou para mim por um longo momento. Isso deve ter sido, disse ele, com a voz gentil, incrivelmente solitário. Quase comecei a chorar ali mesmo, no meio do restaurante. Ele não disse que terrível. Ele não disse seus pais são horríveis. Ele apenas viu o sentimento por trás da história. Ele me viu. Um ano depois, ele me pediu em casamento. Estávamos na praia, o vento soprando ao nosso redor. Foi simples e foi perfeito. Eu disse sim. Fiquei tomada de felicidade. Senti-me vista, senti-me amada. E a primeira coisa que quis fazer foi ligar para meus pais. Foi um impulso tolo. Depois de tudo o que aconteceu, uma pequena e fraturada parte de mim ainda acreditava que este seria o evento. Esta seria a vez em que eles finalmente acordariam e reconheceriam minha existência. Liguei para minha mãe, com o coração batendo forte. Mãe, eu disse com um sorriso na voz, tenho notícias incríveis. Marcos e eu estamos noivos. Vamos nos casar. A linha ficou em silêncio absoluto. Pude ouvi-la respirar fundo, de forma prolongada. Ah, disse ela, com a voz completamente sem emoção. Bem, isso é rápido, não é? Você tem certeza do que está fazendo? O sorriso desapareceu do meu rosto. Sim, mãe, tenho certeza. Estamos planejando um casamento para outubro. Outubro, ela repetiu. Nossa, Maia, esse é um mês muito agitado para o seu irmão. A empresa dele tem sua principal gala de caridade todo mês de outubro. É crucial para a carreira dele. Nós vamos tentar, querida. Teremos que ver o que podemos fazer. É o meu casamento, eu disse com a voz baixa. Eu sei. Mas o Léo realmente precisa do nosso apoio. Vamos tentar. Apenas nos mande o convite. Enviamos o convite. Um design lindo e minimalista que eu mesma criei. Liguei para confirmar. Meu pai atendeu. Recebemos, Maia.
Mas como sua mãe mencionou, o evento do Léo é no mesmo fim de semana. Somos uma família. Temos que nos apoiar. Eu sou da família, sussurrei. Ele suspirou. Aquele suspiro longo e cansado que ele sempre usava quando eu estava sendo difícil. Não seja tão dramática, Maia. Nós vamos tentar. O dia do casamento chegou. Era um lindo e fresco dia de outubro. As folhas uma sinfonia de laranja e vermelho. Realizamos a cerimônia em uma pequena e histórica vinícola. Marcos estava tão bonito. Meus amigos estavam todos lá. A família dele estava lá, envolvendo-me em calor, abraçando-me, chamando-me de filha. Arrumei-me em um pequeno chalé na propriedade. Minha madrinha, Clara, estava me ajudando com o vestido. Meu celular estava na cômoda completamente silencioso. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de boa sorte. Nenhum estamos a caminho, apenas nada. Peguei-o, minhas mãos surpreendentemente firmes. Abri uma conversa em grupo para minha mãe, meu pai e meu irmão. Digitei: tem um lugar esperando por vocês na primeira fila. Vou me casar em 10 minutos, eu amo vocês. Pressionei enviar. O recibo verde de entregue apareceu. Ninguém tinha lido. Maia, disse Clara gentilmente. Está na hora. Eu assenti. Deixei o celular de lado. Peguei meu buquê. Caminhei até o altar. A música cresceu. Vi Marcos, seus olhos brilhando de lágrimas. Eu sorri, e então meu olhar se desviou para a primeira fila. 3 cadeiras vazias. Elas estavam decoradas com laços brancos, com os programas cuidadosamente colocados nos assentos. 3 espaços vagos onde minha família deveria estar. Continuei andando. Continuei sorrindo. Peguei as mãos de Marcos. Podia ouvir os convidados sussurrando. Onde estão os pais dela? Que triste. Ouvi um comentário claramente. Ela é tão forte. Eu não era forte. Eu estava anestesiada. Eu estava simplesmente acostumada a ser esquecida. Isso não era uma ferida nova. Era apenas o corte final, o mais profundo. Eles não se atrasaram. Não ficaram presos no trânsito. Eles simplesmente fizeram uma escolha. Eles escolheram o evento de trabalho de Léo em vez do casamento de sua única filha. Eu disse meus votos. Eu disse, sim, aceito. Beijei meu marido. Na recepção, todos estavam dançando. Cortamos o bolo. Foi uma ocasião alegre e feliz, mas no fundo da minha mente, eu ainda podia ver aquelas cadeiras. Minha madrinha, Clara, levantou-se para fazer seu brinde. Ela ergueu a taça. Conheço a Maia há 10 anos, começou ela. Eu a vi construir sua vida inteira do zero com as próprias mãos. Ela é a pessoa mais brilhante e resiliente que conheço. Ela merece o mundo. Ela olhou diretamente para mim. E Maia, disse ela, hoje estou tão feliz porque você finalmente está recebendo a família que te merece. A multidão aplaudiu. Marcos me beijou e eu sorri, mas algo dentro de mim se quebrou. Não foi um barulho alto e estilhaçante. Foi um estalo silencioso e definitivo. A pequena e tola parte de mim que ainda tinha esperança de que eles apareceriam, que eles finalmente me escolheriam, simplesmente morreu. Acabou. Eu era a família de Marcos agora. Senti uma estranha combinação de profunda dor e, pela primeira vez, liberdade absoluta. 2 anos se passaram, depois 3, depois 5. O silêncio da minha família era absoluto. Eu não liguei para eles no Natal. Eles não me ligaram no meu aniversário. Era como se eu simplesmente tivesse deixado de existir. Marcos e eu construímos nossa vida. Morávamos em São Paulo. O ar lá parecia diferente. Era uma mistura de poluição e ambição, o cheiro de café e asfalto. Era uma cidade para construtores. E então eu construí. Deixei a agência e fundei minha própria empresa, Medeiros Criativa. Era só eu no começo, em um pequeno escritório de uma sala com um notebook e uma mesa alugada. Eu trabalhei até às 3 da manhã. Marcos me trazia o jantar. Ele massageava meus ombros e me ouvia devagar sobre minhas ideias. Ele nunca disse, "Você tem certeza de que isso é uma boa ideia?" Ele apenas dizia, "Do que você precisa?"
Minha empresa foi fundada em um princípio simples. Passei minha infância inteira me sentindo invisível. Então construí uma empresa dedicada a ajudar os outros a serem vistos. Criamos logotipos, construímos sites e elaboramos identidades de marca. Demos voz a pequenas empresas, demos uma plataforma a artistas, dei a outras pessoas a única coisa que nunca me foi dada. E éramos muito, muito bons nisso. Depois de 2 anos, eu tinha 5 funcionários. Depois de 4, tinha 30. Mudamo-nos para um escritório amplo e bonito no centro da cidade, com paredes de vidro do chão ao teto e uma vista para o horizonte de São Paulo. Eu não era Maia, a filha, ou Maia, a irmã. Eu era Maia Medeiros, a fundadora. As pessoas conheciam meu nome. Então, a ligação veio. Não dos meus pais, mas de uma grande empresa nacional em São Paulo, um conglomerado de mídia massivo. Eles estavam observando minha empresa, gostaram do meu trabalho, gostaram da minha visão. Eles queriam adquirir a Medeiros Criativa. Marcos e eu discutimos por semanas. Este era o meu bebê, a vida que eu construí do nada. Mas a oferta era impressionante. Era dinheiro que mudaria a vida. No dia da assinatura, sentei-me em uma sala de reuniões de verdade, não na sala de jantar formal dos meus pais. Esta ficava no 50º andar. Os executivos em seus ternos impecáveis olharam para mim. Parabéns, senhora. Medeiros, disse o CEO, apertando minha mão. Estamos entusiasmados em tê-la conosco. O acordo foi de 100 milhões de reais. Saí daquele arranha-céu e me senti leve. Fizemos uma festa no escritório com minha equipe, meus funcionários, meus amigos. Marcos estava lá, seu braço firmemente em volta da minha cintura, seus olhos brilhando de orgulho. "A Maia!" gritou meu designer principal, erguendo uma taça de champanhe. "A chefe que construiu tudo isso!" Todos aplaudiram, bateram palmas, e aquele aplauso era real. Não era pelo troféu de plástico de Léo, não era por um passatempo, era para mim. Pela empresa de 100 milhões de reais que eu construí do nada. Naquela noite, Marcos e eu tivemos um jantar comemorativo. No dia seguinte, fiz algo só para mim. Entrei em uma concessionária da Aston Martin. Tinha visto o carro online, um Vantage 2024. Era elegante, potente e com um acabamento em um cinza chumbo discreto e sofisticado. Não pedi permissão. Não verifiquei meu saldo bancário, não me preocupei com o que alguém poderia pensar. Assinei um cheque de 1,5 milhão de reais. Eu o comprei. Saí dirigindo da concessionária. Não o estava comprando para me exibir ou para fazê-los notar. Comprei porque eu merecia. Era um troféu de quase 2 toneladas. Um monumento ao fato de que eu não apenas sobrevivi, mas prosperei. Não por causa da minha família, mas apesar dela. Naquela noite, estacionei-o na minha garagem. Tirei uma foto. O carro elegante, com o horizonte de São Paulo brilhando ao fundo. Postei no Instagram. Raramente postava coisas pessoais, mas isso parecia diferente. Escrevi uma legenda simples: sonhos realizados. Não os marquei. Não olhava as redes sociais deles há anos. Não tinha ideia se eles veriam. Genuinamente não me importava. Postei para mim. A vida continuou. Fui trabalhar. Jantei com Marcos. 3 dias depois, eu estava na minha cozinha fazendo chá. Meu celular vibrou no balcão. Olhei para a tela. Número de São Paulo. Encarei-o. Meu coração não disparou, nem afundou, nem bateu mais forte. Apenas pausou. Senti-me como uma cientista observando um espécime sob um microscópio. Estava meramente curiosa. Enxuguei as mãos e atendi. "Alô?" eu disse. Minha voz estava calma, firme. Surpreendeu até a mim. Houve um estalo na linha, depois uma inspiração suave e nervosa. "Maia? Maia, é você?" Era minha mãe. A voz dela estava fina, um som que eu não ouvia há 5 anos. "Oi, mãe", eu disse. "Maia", ela disse de novo, suas palavras saindo apressadas. "Maia, querida, nós vimos a sua foto. O carro é muito bonito. Você se deu bem." Esperei. "Escuta, querida", ela continuou. "Seu pai e eu,
Precisamos falar com você. É sobre o Léo. É um assunto de família. Um assunto de família. Estamos tendo uma reunião de família, disse ela, as palavras soando rígidas e ensaiadas. Amanhã, na casa, por volta do meio-dia. Você pode vir? Uma reunião de família. Não sentimos sua falta. Não sentimos muito. Não parabéns pelo seu sucesso. Era uma convocação, uma reunião de família, como se eu fosse uma funcionária ou um banco. Olhei pela janela para minha vida linda, agitada e feliz. E sorri. Um sorriso pequeno, fraco e cansado. Ok, eu disse. Estarei aí. Desliguei. Marcos entrou. Quem era? Minha mãe, eu disse, tomando um gole do meu chá. O quê? Ele disse, parando no lugar. O que ela queria? Eles viram o Aston Martin, eu disse. Eles querem uma reunião de família. Ele pareceu confuso, depois preocupado, e então um lampejo de raiva cruzou seu rosto. Maia, está tudo bem, eu disse, tocando sua bochecha. Está tudo bem. Não vou como a filha deles, vou apenas para ver o que acontece. Ele assentiu lentamente. Ele entendeu. Eles finalmente me viram. Marcos, eu disse. Não porque me casei, não porque construí uma empresa, mas porque comprei um carro. O dia seguinte estava claro, com uma luz dourada de outubro, assim como o dia do meu casamento. Acordei, fui correr e tomei café da manhã com Marcos. Vesti um suéter de cachemira preto simples e um jeans escuro. Parecia profissional. Sentia-me calma. Tem certeza de que não quer que eu vá com você? Marcos perguntou segurando as chaves do meu carro. Tenho certeza, eu disse. Isso é algo que preciso fazer sozinha. Ele me beijou. Me ligue assim que sair. Vou ligar. Entrei no Aston Martin. O motor ligou com um ronco baixo e silencioso. Era potente, mas não barulhento. Eu me sentia da mesma forma. A viagem durou 2 horas, pela mesma rodovia antiga, passando pelas mesmas árvores e pelas mesmas cidadezinhas. Eu não estava nervosa, com raiva ou esperançosa. Estava apenas desapegada. Eu não era a garota de 16 anos em um carro velho e surrado, chorando porque seu pai não queria ser seu fiador. Eu não era a mulher de 27 anos, chorando em seu vestido de noiva. Eu era uma mulher de 34 anos, dirigindo um carro de R$1,5 milhão que eu comprei com meu próprio dinheiro. Não estava voltando para implorar por migalhas de afeto. Eu era uma visitante, uma turista. Virei na minha antiga rua. O bairro parecia idêntico, mas parecia estranho. A casa parecia menor. A pintura estava descascando um pouco ao redor das janelas. O gramado estava alto. Apenas parecia cansada. Entrei na garagem. Meu carro parecia uma nave espacial estacionada ao lado do sedã de 10 anos do meu pai. Desliguei o motor. O silêncio era denso. Fiquei sentada por 1 minuto inteiro, apenas respirando. Vi a cortina da janela da sala se mexer. Eles estavam observando, esperando. Eu saí. Não olhei para a casa. Apenas caminhei pelo caminho e toquei a campainha. Um momento depois, a porta rangeu ao abrir. Era minha mãe, Carla. Ela parecia mais velha. Seu cabelo estava mais ralo, mais grisalho. Seus olhos se moviam nervosamente e seu olhar fez exatamente o que eu sabia que faria. Não encontrou meu rosto. Não olhou para mim. Seus olhos passaram direto por mim, por cima do meu ombro para a garagem. Para o carro. Ela o encarou. Um olhar longo, duro, avaliador. Como se estivesse avaliando um ativo. Maia, ela disse com a voz tensa. Você se deu bem na vida. É bom te ver também, mãe. Eu disse, minha voz nivelada, desprovida de raiva. Era apenas uma constatação de fato. Ela se atrapalhou com a maçaneta. Entre, entre! Todos estão esperando. Todos! Entrei. A casa tinha o mesmo cheiro. Café velho, poeira e o cheiro fraco e enjoativo do sabonete da minha mãe. O cheiro da minha infância. Mas a cena estava toda errada. Nunca usávamos a sala de jantar formal. Era reservada para feriados que nunca nos dávamos ao trabalho de comemorar. Hoje, a mesa da sala de jantar estava posta.
Mas não para uma refeição. Estava arrumada como uma sala de reuniões. Meu pai, Ricardo, sentava-se na cabeceira da mesa, como um CEO. Ele usava uma camisa de colarinho engomado, parecendo que estava prestes a receber alguém para um almoço de negócios. Léo estava sentado de um lado. Ele parecia péssimo. Estava mais pesado, o rosto inchado. Ele se recusava a olhar para mim, encarando intensamente as próprias mãos. Ao lado dele sentava-se uma mulher que eu não reconhecia, pálida e com uma aparência totalmente apavorada. Tinha que ser sua esposa, Sara, aquela que eu nunca fui convidada para conhecer. Todos eles olharam para cima quando entrei. Não houve sorrisos, nem bem-vinda de volta, nem que bom te ver. Havia apenas expectativa. Maia, meu pai disse com um aceno de cabeça. Ele não se levantou. Obrigado por vir. Pai, respondi permanecendo de pé. Sente-se, sente-se, disse minha mãe, agitando as mãos. Quer um café? Água? Estou bem, eu disse. Sentei-me na cadeira em frente a Léo, a mais distante do meu pai. Um silêncio terrível e pesado desceu sobre a sala. Minha mãe se sentou. Meu pai pigarreou. Ele pegou uma caneta e começou a clicar. Clique, clique, clique. Bem, ele começou. Depois largou a caneta. Maia, estamos felizes que você veio. Sabemos que não temos mantido a melhor comunicação. Eu apenas o encarei. Não temos mantido a melhor comunicação. Repeti lentamente. É assim que você chama 5 anos de silêncio total? Minha mãe se encolheu. Agora, Maia, não seja difícil. Não estou sendo, eu disse. Estou apenas esclarecendo. Meu pai levantou a mão. Ela está certa, Carla. Nós sabemos, mas família é família. E seu irmão, Léo, ele tem passado por dificuldades. Olhei para Léo, ele tinha 39 anos, mas ainda se portava como o capitão do time do colégio que esperava que todos abrissem caminho para ele. Mas seus olhos estavam fracos. Ele teve uma fase difícil, continuou meu pai. A empresa dele, eles tiveram que reduzir o pessoal. Ele perdeu o cargo. Ele tem a mensalidade da escola das crianças, a hipoteca. Ele teve alguns contratempos. Meu pai olhou diretamente para mim agora, seu rosto de CEO firmemente no lugar. Todos nós tivemos contratempos, disse ele. O importante é que a família se una. Esperei sem dizer nada. Eu sabia que isso não era apenas uma história triste. Era um discurso de vendas. Nós, sua mãe e eu, disse ele, vimos o seu sucesso. Na internet, o carro. Está claro que você está em posição de ajudar. Minha voz era baixa. Ajudar como? Meu pai sorriu. Um sorriso fino, tenso e sem humor. Essa é a nossa garota. Sempre direta. Ele pegou uma pasta de manila que estava sobre a mesa ao lado dele e a deslizou pela madeira polida. Ela parou bem na minha frente. Olhei para ela, mas não a toquei. O que é isso? Perguntei. É uma solução, disse meu pai. Seu irmão precisa de um empréstimo ponte, apenas para se reerguer, pela família. Abri a pasta. Dentro havia um contrato de empréstimo, todo digitado e com aparência oficial. Contrato entre Maia Medeiros, credora, e Léo Medeiros, mutuário. E lá, no final, meu nome já estava digitado sob a linha da assinatura. O valor estava em branco, mas a intenção era cristalina. Olhei para cima. Todos estavam me encarando. Meu pai, com seus olhos expectantes. Minha mãe, com seu olhar nervoso e suplicante. Meu irmão, finalmente olhando para mim, seu rosto uma mistura tóxica de vergonha e direito adquirido. Isso não era uma reunião de família, era uma emboscada. Eles não me ligaram para se reconectar, não ligaram para pedir desculpas por perderem meu casamento. Não ligaram para dizer que sentiam muito por toda a minha infância. Eles me ligaram porque viram meu Aston Martin. Para eles, o carro não era um símbolo do meu sucesso, era um anúncio. Era um sinal de que o banco da Maia estava aberto para negócios. Olhei para a pasta, depois olhei para o meu pai. Ele estava calmo, esperando minha resposta.
Ele esperava que eu perguntasse quanto. Esperava que eu talvez negociasse. Mas ele esperava totalmente que eu assinasse. Não senti nada, nem raiva, nem choque. Apenas um silêncio profundo e frio. Vocês planejaram isso? Eu disse. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Meu pai franziu a testa. Estamos planejando ajudar seu irmão, sim. Não, eu disse, minha voz uniforme. Vocês planejaram isso? Bati na pasta. Esta reunião, esta emboscada. Minha mãe, Carla, ofegou dramaticamente, levando a mão ao peito. Maia, não seja tão dramática. Não estamos te emboscando. Somos sua família. Estamos pedindo ajuda. Você está fazendo isso parecer tão feio. Feio? Repeti. Você acha que isso é feio? Léo, que estava encarando a mesa, finalmente falou. Sua voz estava carregada de ressentimento. Ah, corta o teatro, Maia, ele retrucou. Virei-me para olhá-lo. Meu irmão mais velho, o filho de ouro, ele parecia tão diminuído. Que teatro, Léo? Isso, todo esse teatrinho de vítima, disse ele, acenando com a mão de forma desdenhosa para mim. Como se você fosse muito melhor que a gente. Você tem seus milhões, tem seu carro chique. A gente entendeu. Você posta para o mundo inteiro ver. Você não é melhor que a gente. Você ainda é uma Medeiros. Ele se inclinou para frente, o rosto ficando vermelho. Você finalmente ganhou algum dinheiro, disse ele, com a voz baixa e ameaçadora. Agora é hora de agir como família e compartilhar. É isso que as famílias fazem. Compartilhar, eu disse. Essa é uma palavra interessante. Compartilhar implica uma via de mão dupla. Quando foi que nós compartilhamos alguma coisa, Léo? Não tenho tempo para isso, ele murmurou, recostando-se e cruzando os braços como um adolescente emburrado. Seu irmão está certo, disse meu pai, Ricardo. Sua voz estava dura agora. Ele tinha parado de bancar o CEO benevolente. Esta era a exigência final. Nós investimos tudo em você, disse ele. Eu quase ri alto. Era uma mentira tão audaciosa e de tirar o fôlego. Nós te demos um bom lar, ele continuou. Nós te mantivemos segura. Investimos na sua educação. Pagamos por tudo para você chegar onde está. Uma família é um investimento, Maia. Vocês investem uns nos outros. Nós investimos em você e agora é a sua vez de retribuir. O silêncio na sala era absoluto. Eles haviam jogado sua última carta, a carta da culpa, a carta do fizemos tudo por você. E era tudo uma completa invenção. Eu ri então. Não foi alto, apenas uma expiração de ar suave e aguda. Foi o riso de alguém que acabou de ouvir a piada mais ridícula do mundo. Minha educação? Eu disse, minha voz ainda baixa. Meu pai assentiu severamente. A USP não foi barata. Não, não foi, concordei. Ainda bem que consegui uma bolsa, então. Uma bolsa integral. Aquela para a qual me inscrevi no meu quarto às 2 da manhã enquanto vocês dois dormiam. Aquela que vocês nem se deram ao trabalho de ler antes de eu enviar. O rosto da minha mãe ficou branco. Maia, isso não é... Não é o quê? Perguntei. A verdade? Vamos falar sobre a minha educação. Vamos falar sobre investimentos. Olhei para o meu pai. Você se lembra do meu primeiro ano? Eu precisava de um notebook novo para minhas aulas de design. Aquele que eu comprei com o dinheiro da cafeteria do ensino médio pifou. Eu te liguei, pedi se você me ajudaria, apenas para ser fiador de um simples empréstimo de R$2.000. Ele estava me encarando com a mandíbula cerrada. Você se lembra do que disse? Perguntei. Você disse não? Disse que era irresponsabilidade financeira ser fiador para um diploma de artes. Você disse que meu passatempo não era uma carreira de verdade. Você me disse para usar a biblioteca. Fiz uma pausa, deixando a memória pairar no ar. Eu não usei a biblioteca, eu disse. Minha amiga Clara? Minha madrinha? Os pais dela me emprestaram o dinheiro. Estranhos investiram mais em mim do que meu próprio pai. O silêncio que se seguiu foi pesado e sufocante. Minha mãe estava encarando as próprias mãos. Léo estava encarando a parede. Meu pai parecia furioso. Ele estava com raiva por eu me lembrar. Esperei,
deixando-os sentar na verdade do que eu acabara de dizer. Então me inclinei para frente. Eu tenho uma pergunta, e eu disse. Não é sobre dinheiro. Não é sobre empréstimos. É uma pergunta simples, e eu quero uma resposta honesta. Todos olharam para mim, encurralados. Onde vocês estavam no dia do meu casamento? Minha mãe se encolheu como se tivesse sido atingida. Ela começou a falar. Maia, nós te dissemos, O Léo tinha... Não, eu disse, minha voz afiada. Eu quero ouvir dele. Olhei para meu pai. Ele se endireitou, o rosto uma máscara de autojustiça. Era uma grande oportunidade de networking para o Léo, disse ele, com a voz fria e final. Era na residência do governador. Era importante para o futuro dele. Tínhamos que estar lá. Fizemos uma escolha. Apoiamos nosso filho. Nosso filho, repeti. Não nossos filhos. E eu? E quanto a mim? Ele deu de ombros. Um pequeno e desdenhoso movimento de seus ombros. Você estava bem. Você é independente. Você teve sua festinha. Você não precisava de nós. O Léo precisava. E lá estava. A verdade inteira da minha vida, destilada em uma frase feia e egoísta. Eu era forte, então não merecia ajuda. Eu era independente, então não merecia ser vista. Eu estava bem, então não merecia ser amada. A potencial oportunidade de networking do meu irmão era mais importante do que o meu casamento real. Eu assenti, lentamente. Eu finalmente entendi. Eu estava tentando tirar água de um poço seco. Eu estava tentando obter amor de pessoas que não sabiam como dá-lo. O sentimento frio e silencioso dentro de mim não era mais dormência, era paz. A parte de mim que estava esperando que eles aparecessem se foi. As palavras do meu pai a mataram para sempre. Respirei lentamente. Inspirei. Expirei. Não gritei. Não chorei. A raiva que eu esperava sentir simplesmente não estava lá. Havia apenas clareza. Era como se eu estivesse olhando para uma foto borrada a vida inteira e ela finalmente tivesse ficado nítida. Eles nunca iriam mudar. Eles nunca iriam me ver. Eles eram apenas eles. E eu era apenas eu. Levantei-me. O arrastar da perna da cadeira no chão de madeira foi ensurdecedor na sala silenciosa. Todos os olhos se voltaram para mim. Minha mãe parecia apavorada. Meu pai parecia irritado, como se eu estivesse quebrando as regras de sua reunião. Não olhei para eles. Virei-me e caminhei até a grande janela da sala de jantar com vista para o quintal. O velho balanço ainda estava lá, aquele que meu pai e Léo construíram em um fim de semana. Lembro-me de querer ajudar. Meu pai me mandou entrar para não atrapalhar. Agora as cordas estavam puídas e a tinta vermelha dos assentos estava descascando, revelando a madeira cinza por baixo. Estava quebrado, um fantasma de uma memória. Eu costumava sentar naquele balanço, eu disse, minha voz calma, falando para o vidro. Eu sentava lá e esperava vocês voltarem dos jogos de futebol do Léo. Eu esperava por horas. Maia, minha mãe começou, sua voz trêmula. Continuei falando. Vocês perderam todos os marcos, todos eles. Virei-me para encará-los. Eles pareciam tão pequenos, sentados naquela mesa grande e vazia. Você perdeu minha formatura do ensino médio, eu disse, olhando para meu pai. Você disse que a viagem era muito longa e que tinha uma reunião cedo no dia seguinte. Então eu dirigi sozinha. Você perdeu minha primeira grande exposição de arte na faculdade, eu disse, olhando para minha mãe. Aquela onde ganhei a bolsa. Você disse que tinha um jantar com um cliente que simplesmente não podia perder. Vocês perderam minha formatura na USP, continuei. Minha voz um ritmo constante e factual, com louvor. Vocês disseram que o Léo tinha um grande projeto no trabalho e que toda a família precisava estar lá para apoiá-lo enquanto ele terminava. Voltei para a mesa. Vocês perderam a minha vida, eu disse. Vocês perderam tudo, porque nunca era conveniente. Olhei para os papéis do empréstimo, a pasta com meu nome já digitado. Mas agora, eu disse, agora eu tenho um carro de R$1,5 milhão. Agora eu tenho R$100 milhões.
E de repente, eu sou muito conveniente. O rosto do meu pai estava um tom escuro de vermelho. Cuidado com o seu tom. Não, eu disse, não alto, apenas firme. Cansei de cuidar do meu tom. Cansei de ficar quieta. Cansei de ser o fantasma nesta família. Peguei a pasta. Não a rasguei. Não a joguei. Simplesmente a coloquei de volta na mesa, bem na frente do meu pai. Deslizei-a de volta para ele. Vocês querem uma resposta? Eu disse. Vocês terão uma. Minha mãe se levantou. Maia, por favor, ela implorou. Ele é seu irmão. Esta é sua família. Não. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Suas palavras me atingiram. Não torne isso mais difícil. Olhei para ela. Olhei de verdade para ela. Seus olhos nervosos, suas mãos trêmulas. Uma mulher que passou a vida inteira se encolhendo, tudo a serviço do meu pai e do meu irmão. Mais difícil? Eu disse. Já é difícil, mãe. Tem sido difícil por 34 anos. Foi difícil quando eu tinha 13 anos, guardando minha própria medalha de arte em uma gaveta, porque não era o troféu do Léo. Foi difícil quando eu tinha 27 anos, de pé sozinha no meu vestido de noiva, encarando 3 cadeiras vazias. Fiz uma pausa. Já é difícil, eu disse, minha voz mais suave agora. Você só nunca percebeu. Peguei minha bolsa e caminhei até o hall de entrada. Maia! Meu pai gritou da sala de jantar. Você não vira as costas para esta família. Você não vira as costas para mim. Virei-me na porta da frente. Ele estava parado no arco, o rei de um castelo muito pequeno e triste. Você está certo, eu disse. Eu não estou virando as costas. Bom, disse ele, assentindo, um olhar de alívio passando por seu rosto. Eu não estou virando as costas, repeti, porque eu nunca estive realmente dentro. Eu nunca fiz parte disso. Eu estava apenas de visita. Abri a porta da frente. O ar lá fora parecia limpo e fresco. Cheirava a outono e cidade grande como minha vida em São Paulo. Desci o caminho. Não corri. Não olhei para trás. Entrei no meu carro. Meu troféu. Liguei o motor, o zumbido silencioso e potente, o único som. Ao sair da garagem, vi minha mãe parada na porta, a mão sobre a boca. Não parei. Apenas dirigi. Não fui para casa. Não conseguia. Dirigi até um hotel no centro de São Paulo e peguei uma suíte. Liguei para o Marcos. Acabou, eu disse. Você está bem? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação. Estou, eu disse. E eu estava. Estou realmente bem. Passei a manhã seguinte ao telefone. Liguei para meu advogado. Liguei para meu consultor financeiro. Liguei para a diretora de uma pequena ONG com a qual eu estava em negociações há meses. Dei a eles instruções claras, simples e finais. Então vesti um terninho azul marinho escuro. Era um traje de poder, minha armadura. Prendi o cabelo. Arrumei minha pasta de couro. Eu não era Maia, a filha. Eu era Maia Medeiros, a fundadora. Voltei para a casa. Era quase a mesma hora, meio-dia. Entrei na garagem. Desta vez, não hesitei. Subi o caminho e toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta. Ela parecia não ter dormido, seus olhos vermelhos e inchados. Quando me viu, seu rosto era uma mistura caótica de esperança, medo e culpa. Maia, ela sussurrou. Você voltou. Eu disse que voltaria, respondi. Passei por ela. Estavam todos lá, exatamente onde eu os deixei, sentados à mesa de jantar. Meu pai na cabeceira, Léo e sua esposa ao lado. Eles pareciam esperançosos, desesperados. Eles pensaram que eu tinha caído em si. Pensaram que eu estava lá para assinar o cheque. Maia, meu pai disse, tentando um sorriso caloroso que saiu como uma careta. Bom, estamos felizes que você está aqui. Vamos finalizar este empréstimo. Você pensou em um valor? Ele gesticulou para a pasta de Manila, ainda no meio da mesa. Eu não me sentei. Fiquei na outra ponta da mesa e coloquei minha pasta sobre a madeira polida. O som dos fechos se abrindo foi alto no silêncio tenso. Clique, clique. Meu pai se inclinou para a frente, pensando que eu estava pegando meu talão de cheques. Eu não estava.
Tirei um portfólio grosso e encadernado profissionalmente. Era azul escuro, combinando com meu terninho. Na capa, em letras douradas, dizia: Fundo Criativo Medeiros. Deslizei-o pela mesa. Ele parou bem na frente do meu pai. Ele o encarou, a testa franzida. Ele o abriu. Léo se inclinou para olhar. O que é isso? Meu pai perguntou, confuso. Algum tipo de coisa de imposto? Não, eu disse. É um investimento familiar. Ontem vocês queriam discutir investimentos familiares. Disseram que a família investe uns nos outros. Então, vamos discutir meu investimento. Apontei para o portfólio. Isso, eu disse, é um fundo de doação de 80 milhões de reais. O Fundo Criativo Medeiros. Venho trabalhando nele há 6 meses. É meu novo projeto. Será lançado na próxima semana. Ele é projetado para financiar bolsas de estudo criativas, subsídios e mentorias para jovens mulheres no estado de São Paulo. Olhei para cada um deles. Garotas que querem ser artistas, designers e escritoras. Olhei para minha mãe. Garotas a quem dizem que sua paixão é apenas um passatempo. Olhei para meu pai. Garotas a quem dizem que seus sonhos são financeiramente irresponsáveis. Ninguém falou. Meu pai estava folheando as páginas, vendo os documentos legais, vendo os números. 80 milhões de reais. A mão da minha mãe voou para a boca. Desta vez, não foi um suspiro de surpresa. Foi um som de horror absoluto. 80 milhões. Ela sussurrou, sua voz um grito agudo. 80 milhões? Ela se levantou tão rápido que sua cadeira a arrastou para trás. Maia, Você poderia ter ajudado sua própria família. Você poderia ter salvado seu irmão. Você poderia ter quitado esta casa. Em vez disso, você está dando tudo para estranhos? Não estranhos, mãe. Eu disse calmamente. Garotas como eu, sua egoísta. Léo começou, o rosto ficando roxo. Espere, eu disse, levantando a mão. Enfiei a mão no bolso do terninho, tirei meu celular e toquei na tela. Uma pequena luz vermelha apareceu. Coloquei-o sobre a mesa. Minha mãe congelou. O que é isso? É um gravador, eu disse, minha voz fria e clara. Para transparência, quero um registro perfeito desta conversa. Quero um registro de exatamente quem pediu o quê, a quem foi oferecido o quê e quem está dizendo o quê agora. Todos eles encararam o celular. Ninguém disse mais uma palavra. O sentimento de direito desapareceu. A raiva desapareceu. Havia apenas medo. Olhei para meu pai. Ele estava pálido. Minha mãe estava tremendo. Léo era apenas um homem oco. Vocês perderam a minha vida, eu disse. Minha voz afiada agora. Não era alta, mas cortava o silêncio. Vocês ignoraram cada parte de mim que não era útil para vocês. Vocês perderam minha infância, perderam minha formatura, perderam meu casamento. Apontei para a pasta do empréstimo, então vocês viram meu carro. Pensaram, ela tem dinheiro. E ligaram, não para dar parabéns, não para pedir desculpas. Vocês ligaram para pegar a sua parte. Apontei para o meu portfólio, o azul. Esta é a minha parte. Isto é o que eu construí. Vocês veem esse dinheiro. Mas vocês o perderam, assim como me perderam. Peguei minha pasta. Vocês perderam a minha vida. Agora vão perder o dinheiro. Nenhum dos dois vai voltar. Virei-me e caminhei até a porta. Maia! Meu pai gritou, um som desesperado e rachado. Maia, você não pode! Somos sua família! Parei na porta. Não me virei. Não, eu disse. Vocês não são. Saí e fechei a porta atrás de mim. A coletiva de imprensa para a fundação já estava marcada. Eu a vinha planejando há meses. O momento não foi vingança, foi apenas eficiente. Na manhã seguinte, acordei na minha própria cama ao lado de Marcos. Meu celular estava vibrando na mesa de cabeceira. Não era minha família, era o mundo. A notícia havia se espalhado. A manchete no Jornal de Negócios de São Paulo dizia: de filha ignorada a ícone da indústria. Maia Medeiros lança fundação de 80 milhões de reais. A Folha de São Paulo tinha uma foto minha na coletiva de imprensa, sorrindo.
A manchete era: "Uma bolsa para as outras garotas. A Revolução Silenciosa de Maia Medeiros." A história estava em toda parte. Meu discurso de lançamento tinha viralizado. Eu estava em um pequeno palco em uma sala cheia de repórteres, estudantes e outras mulheres que administravam seus próprios negócios. Lembrei-me do que eu disse, minha voz clara e firme. Por anos, eu lhes disse, tentei conquistar meu lugar em uma mesa que nunca foi posta para mim. Tentei obter amor de pessoas que eram incapazes de dá-lo. Pensei que se eu fosse apenas mais quieta, mais conveniente, mais bem-sucedida, eles finalmente me veriam. Olhei para a multidão. Mas aprendi que visibilidade não é algo que as pessoas te dão, é algo que você toma. E aprendi que família não é sobre sangue. Família é sobre quem te levanta. O aplauso foi ensurdecedor. Agora, sentada na minha cozinha com meu café, li os comentários. Mulheres estavam compartilhando suas próprias histórias de serem a outra filha, de serem o fantasma em suas próprias casas. Eu não era mais apenas a Maia, eu era todas elas. Senti uma paz profunda e intensa. Naquela tarde, eu estava no meu escritório. Ainda mantinha um papel de consultora na empresa que adquiriu a minha. Estava em uma sala de reuniões com paredes de vidro quando minha assistente, Sara, me ligou no ramal, sua voz aguda e nervosa. Maia, você precisa vir para a recepção, agora mesmo. Franzi a testa, terminei minha reunião e saí. Através das enormes portas de vidro da recepção do prédio, eu os vi. Minha mãe, meu pai, Léo. Eles pareciam desgrenhados, seus rostos contorcidos de raiva. Eles estavam gritando: "Maia!" Minha mãe gritava, batendo o punho no vidro. "Maia Medeiros, saia aqui! Você está humilhando esta família!" Meu pai estava vermelho vivo, gritando com segurança. "Você não pode me impedir de entrar. Aquela é minha filha. O nome dela é o meu nome. Ela nos deve." Léo estava apenas parado atrás deles, o rosto sombrio. Ele me viu e apontou. "Lá está ela. Você vai pagar por isso, Maia. Você está destruindo esta família." As pessoas estavam olhando, meus colegas, minha equipe. A recepção inteira estava em silêncio, assistindo àquele espetáculo horrível. Eu apenas me senti cansada. Não saí, não me escondi. Caminhei calmamente até a recepção do prédio e peguei o telefone da segurança interna. "Marcos", eu disse, minha voz perfeitamente nivelada. "Aqui é Maia Medeiros. Meus parentes estão aqui causando um distúrbio. Por favor, os acompanhem para fora da propriedade." O segurança olhou para mim para confirmação. Eu assenti. "Ninguém toca neles", eu disse, minha voz firme, mas baixa. "Não sejam rudes. Apenas os levem até o carro, educadamente." Fiquei ali e observei enquanto 2 seguranças calmos e profissionais se aproximavam. "Senhor, senhora, vocês precisam sair agora. Vocês não podem nos obrigar." Meu pai gritou. "Sim, podemos, senhor. Por favor, venham conosco." Eles foram conduzidos com firmeza, mas com gentileza. Minha mãe estava soluçando. Minha própria filha. Minha própria filha. Meu pai estava ameaçando processar todo mundo. Léo apenas parecia quebrado, derrotado. O sol finalmente havia se apagado. Fiquei na janela de vidro, observando-os entrar em seu sedã velho e cansado. Observei-os discutir, meu pai batendo no volante. Observei-os irem embora. Eu não estava triste, com raiva ou feliz. Eu estava apenas livre. O prédio ainda estava silencioso. Todos estavam olhando para mim. Virei-me para minha equipe. Respirei fundo. "Ok", eu disse. De volta ao trabalho. Enquanto me afastava, sussurrei apenas para mim mesma. Não estou abandonando minha família. Olhei para as portas da recepção. Estou me salvando. Meses se passaram. O barulho diminuiu. Minha antiga família desapareceu. Eles não ligaram. Não escreveram. Bloqueei seus números. Não mais por raiva. Fiz isso por paz. Fiz isso porque minha vida finalmente estava tranquila e eu queria que continuasse assim. A fundação floresceu. Era minha nova paixão,
meu propósito. Não estávamos apenas assinando cheques, estávamos construindo uma comunidade. Realizamos workshops, organizamos jantares e conectamos jovens mulheres brilhantes com mentores. Minha vida com Marcos era boa, simples. Compramos uma casa em uma colina com vista para a cidade. Jantávamos juntos, conversávamos. Ele segurava minha mão, estávamos falando sobre ter uma família nossa. Uma nova que começasse conosco. Uma noite, cerca de 1 ano após a reunião, eu estava em um grande salão de hotel para uma gala de premiação de mulheres na liderança. Marcos estava em uma mesa na frente, radiante. Minha velha amiga Clara também estava lá. Meu nome foi chamado. Subi ao pódio e segurei o pesado prêmio de vidro. Olhei para os rostos de centenas de mulheres. Obrigada, eu disse. Esta é uma honra incrível. Fiz uma pausa, olhando para o prêmio em minhas mãos. Por anos, eu disse, implorei para ser vista. Esperei por um convite para minha própria vida. Esperei por permissão para existir. Eu me fiz pequena. Eu me fiz quieta. Eu me fiz conveniente, esperando que, se eu fosse boa o suficiente, finalmente seria amada. A sala estava em silêncio. Eu estava errada, eu disse. Amor não é algo pelo qual você implora. Visibilidade não é algo que lhe é dado. Agarrei o pódio. Cansei de ser pequena. Cansei de ser quieta. E cansei de esperar. O trabalho da minha nova vida não é ser vista, mas construir espaços para que outras sejam visíveis. Para cada garota ou a quem foi dito que sua paixão é um passatempo, isto é para você. O aplauso foi avassalador. Depois, enquanto eu saía do palco, uma jovem correu até mim. Ela tinha talvez 20 anos, segurando uma pequena câmera. Senhora Medeiros? Ela disse, sua voz tremendo. Ela estava chorando. Oi, eu disse, parando. Eu sou a Sara, disse ela. Sou uma das primeiras beneficiárias do Fundo Medeiros. Sou cineasta. Meu coração parou. Eu só precisava te conhecer, disse ela, enxugando os olhos. Eu li sua história, aquela no jornal. Minha família, eles são iguais. Eles me disseram que meus filmes eram um passatempo estúpido. Me disseram para ser enfermeira. Eles me disseram para ser conveniente. Ela estava soluçando agora. Sua história me fez acreditar em mim mesma. Me fez me inscrever. Você mudou minha vida. Olhei para esta garota brilhante, chorosa e corajosa. E eu me vi. Via eu de 13 anos escondendo minha fita de arte em uma gaveta. Via eu de 17 anos abrindo a carta da USP sozinha. Via eu de 27 anos encarando aquelas cadeiras vazias. Esta era minha família. Este era meu legado. Não o Léo. Não a casa caindo aos pedaços dos meus pais. Era isso. Eu sorri, um sorriso real e caloroso. Coloquei o pesado prêmio em uma mesa próxima e coloquei ambas as mãos em seus ombros. Sara, eu disse, você não precisa da permissão deles para ser brilhante. Toquei em sua câmera. Você já é. Agora vá fazer seu filme. Ela riu em meio às lágrimas e me abraçou. Obrigada. Ela sussurrou. Naquela noite não fui para a festa chique depois do evento. Fui para casa. Marcos estava lá. Clara estava lá. Minha equipe principal da fundação estava lá. Pedimos 3 tipos diferentes de pizza e estávamos sentados no chão da minha sala, rindo. Estava barulhento, bagunçado e feliz. Marcos tirou uma foto de todos nós. Eu com meu vestido chique, segurando uma fatia de pizza de calabresa. Clara fazendo uma careta engraçada. Marcos com o braço em volta de mim. Olhei para o Aura foto e a postei no Instagram. A legenda era simples. Algumas famílias são construídas, não nascem prontas. Deixei meu celular de lado e o coloquei no silencioso. Olhei para o Marcos, olhei para meus amigos. Eu não era um fantasma, eu não era uma sombra. Eu não estava esperando por um convite. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu me senti completa, perfeitamente inteira. Não porque eles finalmente me viram, mas porque eu finalmente me vi. Fim da história.